preparando para voltar a campo contra o Fluminense no sábado, às 16, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No clássico, Pedro tem a chance de bater um recorde pessoal. Isso porque, se marcar gol contra o time tricolor, o atacante chegará aos 7 jogos seguidos balançando as redes. Nos últimos 6 jogos do Flamengo, Pedro contribuiu para o placar e, neste recorte, marcou 8 gols. Sendo assim, se balançar as redes contra o Fluminense, o atacante chegará ao 7º duelo seguido em que converte tentos, a maior sequência desde que iniciou a carreira profissional. Pedro na temporada 2024. Pedro ganhou titularidade no Flamengo e entrou em campo por jogos oficiais em 9 duelos na temporada 2024. Antes de mais nada, importante ressaltar que o atacante balançou as redes 9 vezes e deu uma assistência. Ou seja, o atleta possui média de um gol por partida e, ao todo, tem participação em 10 tentos do rubro-negro neste ano. Flamengo x Fluminense. Com Pedro à disposição e em busca de bater recorde pessoal, o Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, a bola rola no Maracanã às 21 horas, ao horário de Brasília, deste sábado, às 16. Por ter vencido o primeiro duelo por 2-0, o Mengão chega para o confronto com vantagem no placar. Além disso, o Clube da Gávea possui benefício do empate no agregado, já que tem a melhor campanha da primeira fase do torneio estadual. Como manda a tradição, o Coluna do Fla transmite o clássico entre Flamengo e Fluminense, ao vivo, no YouTube. Dessa forma, a cobertura mais rubro-negra e pé quente da internet conta com narração do O Brabo Rafa Penido. Além disso, os comentários são de Túlio Rodrigues e reportagens de Léo José e Vitor Belotti. Por fim, a Band, a canal aberto, a Band Sports, a TV fechada, e o GOAT, a streaming, também exibem o jogo. O Flamengo tem crescido exponencialmente em termos de títulos na base. No próximo domingo, o time sub-20 disputa uma inédita final da Libertadores. O futebol feminino também ganhou maior visibilidade com a chegada da craque Cristiane e de destaques como Jenny, Fabi Simões e Gláucia. E para receber essas atrações, o clube projeta uma Gávea reformada até o fim de 2024. A expectativa de conclusão do estádio José Bastos Padilha estava prevista para novembro do ano passado, mas um vazamento adiou o término. A recuperação da arquibancada, obra que custou 4,5 milhões de reais, foi finalizada no início de 2024. A área foi toda impermeabilizada, e ferragens que estavam expostas agora estão consertadas. Estádio boutique para 2.000 pessoas. Embora a área da arquibancada comporte de 5 a 7 mil pessoas, exigências do Corpo de Bombeiros em relação ao escoamento de público fazem o rubro-negro optar por uma capacidade máxima de 2.000 torcedores. Fizemos um primeiro passo da reforma da arquibancada em recuperar para não rachar. E isso está pronto. Já trocamos alambrado, pusemos um alambrado de vidro. Agora apareceu um novo plano, em liberar os primeiros 20 degraus para 2.000 pessoas e colocar jogos para os garotos e para o futebol feminino. Estamos projetando uma grande reforma para os vestiários, e está em concorrência para que empresas assumam essa obra. Vamos ter tudo o que é necessário. Sala de doping, vestiários para partidas oficiais, vestiários da arbitragem masculinos e femininos, conta Arthur Rocha, vice-presidente de patrimônio do Flamengo. O Flamengo tem expectativa de concluir a modernização do estádio dentro de um prazo de 6 meses. Uma novidade em relação ao planejamento feito no ano passado é a instalação de refletores. Precisa iluminar. Quem marca horários dos jogos é a televisão. Se marca de noite, temos que alugar um campo. O contrato original de reforma só contemplava a recuperação da arquibancada. Não estava prevista a iluminação, prosseguiu Rocha. Estádiozinho boutique caprichado. O projeto para o estádio da Gávea inclui colocação de banheiros públicos, pontos fixos para as emissoras de televisão e um camarote para a diretoria. Teremos um conjunto metálico onde você terá os pontos de TV fixos e os camarotes com ar-condicionado, uma área VIP para a diretoria. Até brinquei com o Vitor Zanelli, nosso vice-presidente da base, que a categoria merece. O time pode ser campeão da Libertadores no domingo. Teremos camarotes para a diretoria do clube e também para receber visitantes. Com uma semana de Flamengo,
Léo Ortiz custou 7 milhões de euros, a cerca de 38 milhões de reais. O valor, porém, terá um acréscimo de até 1 milhão na mesma moeda, a 5,4 milhões de reais. Por que o até é importante na última frase? O GE explica o critério adotado pelo clube. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América são os títulos válidos para o bônus de 5,4 milhões de reais a ser pago ao Bragantino. Cada um deles vale 500 mil euros, a 2,7 milhões de reais. Mas há um teto. Caso o Flamengo conquiste a tríplice coroa, a premiação estaciona em 1 milhão de euros. O Bragantino não receberia 500 mil euros por cada. Atingidos os 5,4 milhões de reais, não há mais nada a ser quitado. Reconhecidamente de menor valor em relação às três principais competições previstas anualmente no calendário rubro-negro, o Campeonato Carioca não entra no pacote. Vale destacar que não houve premiação aos campeões nos últimos 2 anos. O pagamento dessas metas esportivas ao Bragantino está atrelado a novas receitas. Ou seja, o Flamengo não tira do seu patrimônio para quitá-los, mas sim de verbas que entrariam nos cofres do clube através da conquista de títulos. Pedro tem justificado a confiança de Tite. Em 2024, o camisa 9 do Flamengo tem média de 1 gol por jogo, a 11 no total, e vem quebrando marcas. No último sábado, isolou-se no posto de maior artilheiro do novo Maracanã após a reforma de 2013, com 78 gols. No próximo sábado, novamente contra o Fluminense, ele pode estabelecer um recorde pessoal em seu 8º ano no futebol profissional. Se marcar, Pedro registrará sua maior sequência de jogos marcando gols. Atualmente, ele ostenta uma série de 6 partidas indo às redes adversárias de forma consecutiva, com 8 gols anotados. Volta Redonda, A3x0, Bangu, A3x0, Boa Vista, A4x0, Fluminense, A2x0, Madureira, A3x0, e novamente o Fluminense, A2x0, foram as vítimas. Marcou um por jogo, exceto diante dos banguenses, que sofreram o hat-trick do goleador. No ano passado, Pedro também fez gols em 6 partidas consecutivas, mas num momento nada positivo do Flamengo. Entre 21 de janeiro e 15 de fevereiro, marcou 9 gols. 2 contra o Nova Iguaçu, a 5x0, 1 diante do Palmeiras, a 3x3, 1 no Boa Vista, a 1x0, 2 frente ao Al Hilal, a 2x3, outros 2 sobre o Al Ahly, a 4x2, e um último em vitória por 3-1 sobre o Volta Redonda. O período reuniu o vice da Supercopa do Brasil e uma vexatória eliminação na semifinal do Mundial. Em 2020, entre o fim de setembro e o início de outubro, marcou 6 gols numa série de 5 partidas. Marcou contra Barcelona de Guayaquil, a 2x1, Palmeiras, a 1x1, Independiente del Valle, a 4x0, Atlético PR, a 3x1, e Sport, a 3x0. Na temporada em questão, Pedro foi figura importante na conquista do octacampeonato brasileiro. Pedro virou pesadelo do clube que o formou em 2024. Na atual temporada, foram 2 gols, um em cada uma das vitórias do Flamengo por 2-0 sobre o Fluminense. No total, o número não é tão expressivo, em 5 gols em 17 partidas. É importante destacar, porém, que, das 21 partidas em que Pedro foi relacionado contra o Fluminense, ele saiu do banco em 8 oportunidades e em 4 delas nem foi utilizado. Os gols de Pedro em Fla-Flus, aliás, são bom presságio para os rubro-negros. O Flamengo nunca foi derrotado em clássicos contra o Fluminense em que Pedro marcou. São 4 vitórias e 1 empate. Na 16ª colocação dentre os maiores artilheiros de todos os tempos do Flamengo, com 116 gols, Pedro tenta mais um contra o ex-time para se manter como goleador do Carioca de forma isolada. O próximo encontro do camisa 9 com o tricolor está marcado para o sábado, às 21 horas, a de Brasília, no Maracá.